Isso já aconteceu comigo, a paz do Senhor Jesus, amém. Então, Jaciara, na verdade eu não falava com ela fazia alguns anos, né? Eu creio que não foi isso não. Eu creio, ela não duvidava, sabe? Mas eu creio realmente que ela precisava de uma confirmação. Ela sempre foi da igreja, sabe? Só que ela estava questionando, estava passando por um momento muito difícil na vida dela, e ela estava questionando realmente se Deus era com ela, se Deus estava vendo tudo aquilo, sabe? Se havia um fundamento realmente da fé dela, sabe? Ela tinha mais a ver com ela, sabe? E amém. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, gente, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Pessoal do Meet, a Maria Oliveira, o Francisco, a Jaciara, amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que vão acompanhar a aula aí pelo áudio, né, nos grupos de WhatsApp. Glória a Deus, amém. Hoje a gente vai falar sobre Jeremias 7. Jeremias 7 lembra um pouquinho a carta de Jesus à Laodiceia. Lembra um pouquinho, lá no livro de Apocalipse, uma das cartas às igrejas, né? Tem uma igreja ali chamada Laodiceia. E essa carta fala sobre uma igreja muito bonita, que tinha muita movimentação dentro dessa igreja. Uma igreja que tinha muita religiosidade, muito cumprimento de religiosidade. Uma igreja que era muito orgulhosa de si mesma, mas Jesus não estava lá dentro. No livro de Apocalipse diz, né, nessa carta, Jesus está do lado de fora. E a igreja está trancada. E Jesus está batendo e pedindo para entrar. E ninguém está deixando ele entrar. E isso não é uma mensagem para quem não é crente. Isso é uma mensagem para cristão. Isso é uma mensagem para uma igreja. É um bando de gente reunido dentro de um templo, falando sobre Deus, orando, dançando, fazendo pirueta, pregando, fazendo um monte de coisa lá dentro. Uma igreja super orgulhosa pelo seu número de fiéis, era um número muito grande em Laodiceia. E ela se orgulhava muito de si mesma. E Jesus fala, eu não estou aí dentro. Jesus diz, eu não estou aí dentro. Você se orgulha tanto das suas riquezas, mas vocês para mim são pobres. E Jesus diz, vocês querem o verdadeiro tesouro? Comprem de mim, peguem de mim. Vocês querem as vestes reais? Porque vocês se dizem os que se vestem mais fino, os que são mais dignos, os que, né, têm as roupas de maior honra. Comprem de mim as suas vestes, porque para mim vocês são como um trapo imundo. E esse capítulo 7 é sobre isso. O capítulo 7 do livro de Jeremias fala sobre um povo cercado de religiosidade inútil. É um povo que adorava cumprir religiosidades e se julgava salvo por estar no templo. Como se apenas bastasse estar no templo para ser salvo. E no capítulo 7 do livro de Jeremias, Deus diz, eu quero o coração de vocês. Eu não quero que vocês pareçam santo aqui dentro do templo. Eu quero que vocês sejam santos fora dele, inclusive. Eu quero que vocês sejam santos dentro das suas casas. Eu quero que vocês sejam santos nas ruas. Eu não quero que vocês venham aqui pregar sobre o amor. Eu quero que vocês pratiquem ao sair daqui e ajudar um morador de rua. E é isso que é o capítulo 7. O capítulo 7 é sobre um povo que... tá, Maria, eu pensei que era sobre o que a Jaciara tinha falado, mas amém, glória a Deus, amém, amém. Não, amém, 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 amém.
Glória a Deus. Mas, Jaciara, eu entendo o que você falou. Deus já fez isso comigo com relação a outra pessoa. Já aconteceu isso comigo. Tem uma pessoa que já chegou a questionar, né, a minha intimidade com Deus. Tem uma pessoa que chegou até a duvidar sobre esse dom que Deus me deu de ensino da palavra. Tem uma pessoa que fez isso, que questionou. Já aconteceu. É verdade, é verdade. A irmã Jaciara tá falando, né? Tô falando com ela. E existem pessoas que às vezes duvidam que Deus é na nossa vida, né? E Deus às vezes manda uma revelação, alguma coisa, né? Para que essas pessoas tenham a confirmação de que Deus é nas nossas vidas, né? E assim, glória a Deus, essas pessoas devem agradecer a Deus, porque é por misericórdia de Deus que Deus fez isso, né? Porque Deus não precisa convencer ninguém a nada, né? Há um momento ali na Bíblia que as pessoas começam a duvidar de Davi, né? Há vários salmos de Davi sobre isso, né? E Davi diz: Senhor, todo mundo diz que eu sou um pecador. Todo mundo diz que o Senhor não está comigo. Mas eu não preciso ser honrado diante dos homens. Eu não preciso que eles reconheçam. Basta que eu tenha certeza que o Senhor é comigo. Basta que o Senhor, meu Deus, seja comigo. Que o Senhor saiba da minha verdadeira devoção, né? Porque há um momento na vida de Davi que começam a falar que ele é hipócrita, né? Que ele é mentiroso, que ele finge, faz muitos salmos, fala muito de Deus, mas não tem uma vida com Deus não, né? E Davi fala, Senhor, né? As pessoas duvidam, tal, né? E ele fala, basta pra mim que o Senhor saiba, né? E amém, amém, glória a Deus. Jó, né? A gente lembra Jó, o tormento ali de Jó, coitado, os amigos dele falam que ele pecou, que ele não tem nada, que ele tá causando a ira de Deus, por isso que ele tá passando por tudo aquilo, né? Infelizmente, são pessoas sem sabedoria, né? Porque a gente jamais deve questionar, a paz, Luciene, a gente jamais deve questionar o chamado de alguém, jamais. Isso é muito sério, né? Muito sério questionar o chamado de alguém. Você não sabe, né? É muito sério. Assim, é claro que a gente tem que estar atento a falsas profecias, né? A falsos mestres e deve alertar o povo. Gente, isso daí é um lobo, isso daí é falsa doutrina, viu? Isso daí a Bíblia não diz isso, não. É claro que a gente tem que estar alerta a isso, né? Mas existem pessoas, né, que é muito triste isso, né, que começam a questionar a nossa intimidade com Deus, né? Infelizmente existem pessoas assim, né? Infelizmente. Já aconteceu comigo. Amém, verdade. Glória a Deus. Já a Ciara tá falando quando Deus quer usar, Deus usa e acabou. Deus usa quem Ele quer usar, né? E assim, a gente, Deus, né? Nós não vemos com os olhos de Deus e Deus não vê com os olhos dos homens. Então a gente fica achando que aquela pessoa não é digna, né? De ser usada por Deus. E nós somos, por acaso, né? Eu lá sou digna de ser usada por Deus. Sou nada, né? E é essa questão, né? E aconteceu isso uma vez comigo. Né? Quando eu comecei esse trabalho aqui, né, que Deus me chamou para esse trabalho, que nem foi um trabalho que eu escolhi, né, foi um trabalho que Deus me chamou. Eu, sinceramente, se eu pudesse escolher, gente, eu preferia um trabalho leve. Eu preferia ficar ali na igreja, na porta, orientando as pessoas onde cada um ia sentar. Eu preferia do que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Os apóstolos dizem isso. Os apóstolos têm um momento no Novo Testamento que os apóstolos falam: se vocês soubessem o julgamento que haverá sobre os que ensinam a palavra de Deus, ninguém jamais ia querer ser mestre. Ninguém nunca ia querer ser professor bíblico. Nunca. Se vocês tivessem noção de como vai ser o julgamento para essas pessoas. É um julgamento mais rígido. A gente vai ser separado, gente. Os que ensinam a palavra de Deus. Deus vai separar e a cobrança sobre nós é maior. Eu vou ser cobrada pelo que eu ensinei. Eu vou ser cobrada pelo que eu não ensinei, devia ter ensinado. E é isso que a palavra de Deus diz. E no Novo Testamento é dito isso, né? Eu não lembro qual apóstolo que fala isso, agora eu fiquei na dúvida. Mas tem um apóstolo que fala, se vocês soubessem. Não lembro se é Tiago. Ele fala, se vocês soubessem. Ninguém já...
É verdade. Jaciara, a irmã Jaciara tá falando que tem muitos que pregam a palavra, né, mas não praticam. Então, estão falando e estão fazendo o contrário do que estão falando, né? E ela falou, e é realmente, por isso mesmo, eles têm que ser julgados mesmo e com mais severidade, né? E a Bíblia diz isso, que quem ensina é o que vai ser mais julgado. O que ensina a palavra de Deus é o que é mais julgado. O mestre da palavra. Não é evangelizar, gente. O evangelizar não. Mas é aquele que ensina, igual eu faço aqui, ensinar a palavra de Deus inteira. Serão os mais julgados. O julgamento será mais sério dessas pessoas. Então é uma responsabilidade que eu não queria ter, não. Vou ser sincera, eu não queria. Não é uma coisa que eu almejei na minha vida. Não é. Não era um sonho meu, eu quero ensinar a Bíblia. Nunca na minha vida. Eu ousei pensar isso, porque eu sei a responsabilidade que é. Mas Deus falou pra mim. É muito sério. É verdade. É verdade. A irmã Jaciara tá falando que realmente é uma responsabilidade muito grande. Porque assim, eu tô ensinando para pessoas que estão passando para outras pessoas e tá indo para outras pessoas e aí tá indo o que eu ensinei. E realmente, e se eu ensinar alguma coisa errada? Eu dei exemplo disso há umas aulas atrás, né? Que eu aprendi errado e repassei errado. E glória a Deus eu encontrei um pastor que me ensinou certo, né? Mas e se eu tivesse continuado falando errado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai ser cobrado disso, né? A gente é cobrado. Tem gente que o sonho da pessoa, eu queria ensinar, eu quero ensinar, eu quero ser professor bíblico, né? Gente, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Não é algo que eu desejei para minha vida. Eu me sinto honrada por Deus ter me capacitado e estar me capacitando a isso, por Deus ter me escolhido. Eu me sinto honrada porque, né, eu não sou digna. É uma responsabilidade muito grande mesmo, muito grande, né? Então, e eu reconheço isso. Quando Deus me chamou, eu falei, Senhor, quem sou eu para pregar a tua palavra? Eu morri de medo. E eu ainda morro de medo. Eu tenho um zelo muito grande por Tem isso. coisas. Desculpa aí. Tem coisas aqui assim que me chamam a atenção, aí eu chamo meu marido, né? Aí o marido é pastor. Aí já pensou se ele leva pro altar. Aí passa, se for uma informação errada, aí passa errado. Imagine. Quem vai ser cobrado dele é você. Mas é uma responsabilidade muito grande, né? E eu também sou responsável pelo que eu repasso, né? Às vezes as pessoas pensam, mas eu aprendi errado, eu não tenho responsabilidade, porque eu aprendi errado e repassei o errado que eu aprendi. Mas você tem responsabilidade sim, porque o seu dever é buscar a verdade. Não é se contentar com o que te dizem, é buscar a verdade. Então, assim, se me ensinaram, eu cresci num lugar lá de doido, me ensinaram que matar é normal, que matar é legal, que matar é tudo bom. Aí, então, eu vou e mato e falo que eu não sabia que matar é errado. Aí eu não vou ser presa, porque eu falo que eu não sabia, porque me ensinaram errado. Minha obrigação é conhecer a lei, né? Independente se me ensinaram errado ou não, minha obrigação é buscar a lei, né? Então até aquele que aprende errado e depois reproduz adiante, né? Ensina os seus filhos errado, vai reproduzindo adiante o que aprendeu de errado, tem responsabilidade sobre isso, porque o seu dever é buscar a verdade. Nosso dever é correr atrás da verdade, tentar entender a verdade. E nós sabemos qual é a verdade, né? É a Bíblia, é a palavra, né? E a gente tem que estudá-la, a gente tem que lê-la, né? É que a gente está num momento agora do mundo onde há o fast food, né? A gente quer comida rápido, a gente quer tudo rápido. Então eu quero aprender a Bíblia rápido. Não quero ler esse monte de livro. Eu quero aprender a Bíblia rápido. Mas não há como você aprender a Bíblia rápido. Como você vai ler esse monte de livro rápido, gente? Não dá. Aí vai, vamos lá, aprender a Bíblia em 40 dias. Não vai. Tu não vai aprender nada em 40 dias. Você não vai aprender Bíblia nenhuma em 40 dias. Você não vai aprender, gente. Não dá. O nível de profundidade que você tem no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, você não consegue em 40 dias. A Bíblia diz que a gente tem que meditar na palavra, estudá-la, se aprofundar nela
por todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Uma média de uma pessoa que viva 70 anos, vai, considerando que ela começou a ler com 7 anos, 8 anos, vai. Ela vai passar 60 anos da vida dela lendo a Bíblia. E ainda assim, ainda vão ter mistérios. Ainda assim ela não vai ser conhecedora plena, né? Não vai ser detentora de toda a sabedoria. Porque só há um que é o detentor de toda a sabedoria. Né? A gente sempre vai ter algo a aprender. Só não aprende mais quem já morreu. Enquanto nós formos vivos, nós teremos algo a aprender, né? Mas a questão é que hoje a gente vive numa sociedade, vive num tempo onde a gente quer tudo rápido. A gente quer consumir tudo rápido. A gente vai ouvir um áudio no WhatsApp, a gente põe lá a velocidade 2. Que a gente não tem paciência de ouvir a pessoa falando na velocidade 1. Aí a gente vai assistir uma aula, a gente quer ouvir rápido. Ai de nós se nós estivéssemos no tempo de Paulo. Paulo pregava por mais de 6 horas. E o povo tinha paciência de ouvir Paulo, viu? Os sermões de Jesus, quando Jesus ministrava, era tantas horas que as pessoas já chegavam no tempo de comer. Então Jesus ia e multiplicava os pães, multiplicava os peixes. E as pessoas não queriam perder um minuto, ficavam ouvindo por horas e horas e horas e horas. E eles não ouviam palavras amáveis, não. Eles não ouviam, sua vida vai prosperar, vai dar tudo certo. Não é isso que eles ouviam, não. Eles ouviam, você tem que te consertar. Você tem que parar de pecar. Você é imperfeito. Deus não se agrada de você assim, não. O pensar já é pecado. Então busca voltar os teus pensamentos às coisas do alto. O coração da gente é enganoso, então não vá sendo guiado pelo teu coração, mas busca ser guiado pela palavra de Deus, a orientação de Deus. Tem um momento na Bíblia que Jesus diz, né? É tão duro, é tão difícil o que Jesus pede de nós, que se nós verdadeiramente entendêssemos o que Cristo cobra de nós, o que é exigido de nós, o número de pessoas declaradas cristãs ia diminuir pra caramba. É que as pessoas não têm consciência disso. Tem um momento na Bíblia que Jesus está pregando, né? Aí Jesus chega em um outro lugar, tem um monte de gente correndo atrás de Jesus. Um monte de gente. Vem uma multidão atrás de Jesus. Então essa multidão fala, Senhor, eu achei. Rabi, eu achei. Mestre, eu achei. Que bom que te achei. A gente está há muito tempo procurando o Senhor porque a gente queria te ouvir. A gente quer ouvir tua mensagem. E Jesus fala, vocês querem ouvir minha mensagem? Nada. Vocês não querem saber da mensagem que eu tenho para falar. Vocês vieram atrás de mim por causa do que eu posso te dar. Como da outra vez que vocês me ouviram, eu multipliquei os pães, multipliquei os peixes, e vocês foram embora saciados, vocês voltaram porque vocês querem mais. Vocês não querem prestar atenção no que eu estou falando. Vocês não querem ouvir a mensagem. Vocês querem saber o que eu posso dar para vocês. Aí Jesus disse, vocês querem ouvir a mensagem? Pois eu digo qual é a mensagem. A mensagem é essa. Vocês têm que anular os seus próprios desejos. Vocês têm que renunciar às suas próprias vontades. Vocês têm que renunciar até mesmo ao pai e à mãe de vocês e buscar somente a Deus. Vocês têm que matar o seu eu anterior e viver segundo o exemplo, o meu exemplo, o exemplo de Cristo. E vocês têm que seguir ali após mim com a cruz de vocês e tal. Ele não fala exatamente isso porque não tinha tido a cruz ainda, né, gente? Tá? Mas é isso que ele está querendo dizer. Que a gente tem que se anular, né? Que a gente tem que mudar, se consertar, entender que a gente está errado. Buscar as coisas de Deus. E não as coisas materiais. A gente não tem que buscar a Deus
pelas bênçãos que ele pode dar, né? Porque às vezes a gente foca muito nas bênçãos e esquece do abençoador. A gente tem que focar no abençoador e as bênçãos nos seguirão. E é isso que Jesus fala. Mas vocês estão me procurando pela bênção. Vocês não estão procurando um abençoador. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Né? Então, amém. Amém. Gente, eu falei tanta coisa que eu nem lembro de onde que eu comecei. Amém. Glória a Deus. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre Jeremias 7, né? Antes de começar a aula de hoje, eu só queria falar mais uma vez que essa é a nossa última semana de 2025 de aula, tá? A gente vai ficar parado 25 dias, uns 24, 25 dias, tá? Sem ter aula. Eu não vou mandar atividade nenhuma no grupo, gente. A gente vai paralisar totalmente. Porque eu preciso fazer um isolamento espiritual, eu e Deus. Eu preciso, gente, eu preciso muito. E eu até escrevi hoje uma carta para mandar para vocês. Isso não é uma fuga, não é um abandono, né? Pelo contrário, até Jesus Cristo, ele se isolava, ele se retirava e se isolava para orar, se isolava para falar com o Pai, entendeu? Principalmente alguém que faz um trabalho pastoral, né? Que está à frente de um trabalho, que orienta pessoas, né? Principalmente essas pessoas, elas precisam desse retiro, elas precisam se retirar para entrarem numa comunhão total com Deus ali, né? E se afastar um pouco da multidão. Precisam. Jesus fez isso. Precisam. E eu preciso, né? Então eu vou parar uns 24, 25 dias. E esse tempo que eu parar vai ser para mesmo. Então eu não vou mandar indicação de vídeo, de filme, de documentário, não vou mandar ensino, reflexão, não vou mandar nada. Porque o meu intuito realmente esses 24 dias é buscar a renovação de Deus, né? Orar, entrar em comunhão ainda maior com Deus, né? E eu preciso disso, né? É um fortalecimento espiritual que eu preciso, né? E eu acho que isso também é um bom aprendizado para vocês. Eu aqui na função que Deus me colocou, né, de estar ensinando a palavra dele, é muito importante que eu ensine para vocês isso. Que nós precisamos desse tempo. Um tempo de retiro, onde a gente busca a Deus, né, através de oração, de jejum, e a gente se retira como Jesus ali se retirava. A gente precisa disso, né? E é muito importante eu dar esse exemplo para vocês e não esconder a minha fragilidade, né? É muito importante porque eu quero que vocês realmente pensem nisso, reflitam sobre isso. Se eu aqui, ensinando a palavra todo dia, ensinando, né, com esse dom, glória a Deus, que Deus me deu pela misericórdia dele, eu ensinando aqui a palavra de Deus todo dia, eu preciso desse tempo. Eu preciso me retirar da multidão para buscar a Deus, só eu e ele. Nós precisamos disso. Às vezes a gente está muito tempo na multidão. E a gente precisa sair um pouco da multidão. E a gente precisa encontrar ele ali, gente. Nós dois. Só eu e ele. Né? E é importante eu dar esse exemplo para vocês, né? Porque eu busco isso, que a minha vida seja um exemplo, né? Porque eu não sou igual aos hipócritas que pregam uma coisa e vivem outra, né? Apesar de eu ainda ter muito para melhorar, porque eu ainda estou muito longe do nível de perfeição que eu deveria ter para honrar esse dom que Deus me deu. Eu ainda estou muito longe. E eu reconheço isso. Eu ainda tenho muito que aprender. Deus ainda há muito que me moldar. Deus ainda tem muito que me ensinar. Eu ainda sou muito falha. Mas é importante eu dar esse exemplo para vocês, né? Porque eu busco não só trazer aqui a palavra de Deus teoricamente para vocês, mas também na prática. E eu tenho trazido exemplos da minha vida, né? Os meus pecados eu já trouxe para cá, né? Os meus erros, né? Eu lembro a última campanha espiritual que a gente fez, né? Eu trouxe aqui para vocês o meu erro, né? Durante a campanha espiritual houve muita perseguição. A gente fez uma campanha espiritual durante o carnaval, né? E
muitas pessoas não estavam cumprindo a nossa campanha espiritual, né? E é a segunda campanha espiritual que eu fiz, né? Eu fiz uma o ano passado, essa esse ano, e o ano passado foram 100 pessoas, esse ano foram 80 e poucas. E é um grupo de pessoas no WhatsApp, onde elas concordam, né? Onde elas se dispõem, né, a ficar sob a minha orientação, para que eu guie aquele conjunto inteiro de pessoas para a gente agir em uniformidade. Então tá as 80 pessoas, tá as 100 pessoas jejuando as mesmas coisas. Tá as 80 pessoas, 100 pessoas fazendo a mesma rotina, lendo as mesmas palavras todos os dias, orando, fazendo tudo. É uma corrente extraordinária, glória a Deus. E esse ano foi muito difícil, porque esse ano a gente fez no carnaval. O ano passado a gente fez na Páscoa, né? Mas esse ano eu senti no meu coração de fazer durante o carnaval. E muita gente desobedeceu, né, o propósito. Muita gente, muita gente. E durante a campanha eu via demônios. Tinha gente no grupo que via demônio também. O negócio estava feio demais. E eu ia chamar a atenção do pessoal do grupo, porque eles estavam agindo errado. Eu falei, gente, por favor, prestem atenção no jejum, tá? Vejam bem o que a gente pode assistir, o que a gente não pode, de acordo com o que está lá escrito, porque a gente fez um propósito com Deus, não é comigo o propósito de vocês, é com Deus, isso é muito sério. Isso é uma campanha espiritual onde todos nós estamos interligados, são 80 pessoas juntas, uma caiu, vai afetar as 80, gente. E tá sendo difícil porque tem alguém aí caindo. E eu falei assim no grupo, tem alguém caindo? Tinha, gente, alguém caindo. Eu tava vendo demônio, pelo amor de Deus. Na primeira campanha não aconteceu nada disso. Eu vendo demônio, o negócio tava sério, tava feio. Eu falei, Senhor, o que é isso? No final da campanha tava quase eu perdendo minha salvação com esse povo. Tava que nem ali Moisés, quase batendo na rocha. Deus mandando eu falar com a rocha, eu tava quase batendo. O povo tava me deixando já quase cair, sabe? Porque eu ia e orientava o povo não aceitava. O povo ficava, mas quem é você, Bruna? Eu tenho minha comunhão com Deus, quem é você? Aí eu faço o que eu quiser, o meu jejum é do meu jeito. E as pessoas não entendem a seriedade disso. Foi o que eu falei, gente, melhor seria, vocês receberam, porque assim, eu sou muito direta. Eu falei isso no início da campanha, eu falei, gente, a gente faz uma campanha e essa campanha é séria. É campanha de abstinência sexual, né? Tem algumas exceções para abstinência sexual. Se você é casada e seu marido não concorda, você não tem que fazer abstinência sexual. A palavra de Deus diz isso, tá? Mas fora isso, os dois concordam? Abstinência sexual. Tem jejum, né? Oração, leitura de palavra. Você tem que assistir os vídeos que eu colocar, não é sugestão. Eles fazem parte do contexto que Deus tem preparado ali para a gente conhecer mais Ele, né? Se aproximar mais dele. E eu vou montando tudo isso, sabe? Louvores, o que pode ouvir, o que não pode. Assistir, a gente não pode assistir TV durante a campanha. E eu aviso tudo isso antes da pessoa entrar. Eu falo, você está preparado? O negócio é sério. Né? Eu falo, a gente está começando a campanha no carnaval. A gente está indo para uma campanha que é para a gente ir preparado, senão a gente vai ser esbofeteado. Pô, você está saindo para uma guerra espiritual no carnaval e você quer ir de qualquer jeito? Você quer passar vergonha, né? Tem uma história que eu até contei, né, nessa campanha espiritual. Tem a história de um homem que ele tinha muito conhecimento da Bíblia. Ele era o melhor seminarista, muito conhecimento. E ele foi chamado por uma igreja famosa aí para ele ir pregar num seminário que estava tendo. Ele era o melhor aluno, só tirava 10 do seminário. E quando ele chegou na casa do pastor, a vizinha do pastor caiu endemoniada. E ele ia dormir na casa desse pastor. E o pastor, foram lá chamar o pastor, falou, pastor, vizinha aí tá endemoniada, quebrou todas as coisas, tá jogando tudo pra fora de casa e tá subindo as paredes. O negócio ali tá feio. Aí o pastor então falou, opa, tá tudo certo, porque hoje a gente recebeu um homem de Deus aí, ó, o melhor seminarista. Vai lá expulsar o demônio. O rapaz que era o melhor seminarista, ele conhecia muito bem a Bíblia, muito bem. Aí ele foi e falou, é pra eu ir?
O pastor falou, sim, vai lá. Você não vai apresentar o seminário? Você não vai fazer 3 dias aí ensinando na igreja? Vai lá expulsar o demônio. Aí, isso é uma história real, viu? Aí quando ele abriu a porta, o demônio deu uma esbofeteada na cara dele. Ele caiu no chão e ficou no chão, caído. E o demônio ficava rodando ele. E ele no chão, ele começou a orar a Deus. Ele começou a falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Conceda sobre mim sua graça. Não me permita ser envergonhado dessa forma, Deus. Oh, Senhor, eu creio no teu poder. Que não seja eu envergonhado, mas sim esse demônio. E ele começa a orar a Deus. Então, conforme ele foi orando, o demônio foi abaixando. Aí ele levantou. Aí ele expulsou o demônio. Quando ele saiu desse lugar, quando ele chegou no seminário, ele falou, eu achava que bastava saber. Eu achava que bastava conhecer. Mas eu descobri que é necessário ter poder. Se você não tiver poder, não tiver autoridade, de nada adianta tudo que você sabe. Ele tomou um tapa na cara. E foi isso que eu falei durante o carnaval. Eu falei, gente, eu não tô entrando nessa campanha para tomar um tapa na cara, não. Espero que vocês também não. E o povo fez tudo, gente. Muita gente começou a fazer coisa errada, sabe? E não é coisa errada de você errar o jejum. Não, beleza. Você começa do zero o jejum e faz. Mas eram erros, assim, sérios. Gente que tava indo pra festa. Gente que tava indo beber. Durante o carnaval. E eu vendo, nossa, eu tava indignada. Eu chamei tanta atenção desse povo, tanta atenção. E o povo se rebelando contra mim, o povo dizendo que eu não era comigo. Aí o povo ia e saía do grupo. Eu falei, gente do céu, vocês não têm noção de nada. Esse povo perece por falta de conhecimento. Eu falei, melhor é não fazer votos a fazer votos e não cumprir. Vocês não estão fazendo voto pra mim, vocês não fizeram voto pra mim, vocês fizeram voto pra Deus. No primeiro dia que vocês receberam a lista do que vocês iam fazer, não concordou? Sai do grupo. Agora você fez o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. No 6º dia, não, tá muito pesado, tô caindo fora. Desistiu do voto. Gente. Aí foi uma perseguição, uma coisa terrível. Quando terminou essa campanha, eu falei, Senhor, glória a Deus. Eu falei, gente, quando terminar essa campanha, a gente vai se desamarrar. Porque por enquanto os 80 é um só, mas quando acabar com a campanha, a gente entregar para Deus todos esses dias de consagração, né? Acabou. A união que ligava a gente ali já foi. Se a pessoa caiu, ela vai responder pelo pecado dela. Nada mais vai vir sobre mim. Eu falei, opa, glória a Deus. Aí no dia seguinte eu lembro claramente, meio-dia eu entreguei a campanha a Deus. Eu entreguei toda a minha consagração a Deus, todo aquele trabalho a Deus. E eu tinha uma festa. O aniversário do meu afilhado. Aí eu entreguei a campanha meio-dia e fui pra festa. Pra ver o do meu afilhado. Na casa da minha irmã. E eu me mantive discreta. Eu falei, gente, eu acabei de entregar a consagração. Eu ainda sentindo ali o Espírito Santo forte dentro de mim, né? Porque, caramba, eu acabei de entregar uma consagração onde eu tava orientando o pessoal. Tava muito forte. E eu ali, resguardada, o povo bebendo, falando bobagem, eu na minha, resguardada. Aí então, eu fui cantar uma música. Minha irmã falou, Bruna, vem, vamos cantar uma música nós 3, minhas 2 irmãs, né? Eu e mais 2 irmãs. Vamos cantar uma música aí? Falei, tá bom, vamos. A gente cantou. A gente cantou uma música, era uma música lá em espanhol. Falei, beleza. Aí emendou. Ela falou, canta essa outra aqui com a gente. E emendou a outra. E eu não conhecia a outra direito. E eu comecei a cantar. E eu naquela euforia, cantando, eu praticamente só li e cantava. Eu não estava nem prestando muita atenção no que estava dizendo na música. E eu cantando lá desesperadamente. Aí então, ficou tudo certo. Eu continuei lá, na minha e tal. Quando eu cheguei na minha casa, que eu fui dormir, eu comecei a sentir uma coisa muito ruim. Aí pela primeira vez na minha vida, eu senti que o Espírito Santo saiu de dentro de mim. Eu realmente senti que ele me abandonou, ele saiu. E eu trouxe isso daí pra vocês, né? Eu falei isso pra vocês.
E eu senti que o Espírito Santo saiu dentro de mim. Nesse momento eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, não afasta de mim o teu Espírito Santo. O que eu vou ser sem o Senhor? O que eu faço da minha vida sem o Senhor? Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado, Deus? Que eu não estou conseguindo entender o que foi que eu fiz de errado, o Senhor me abandonar. Eu não estava entendendo. Na hora, Deus me mostrou a música que eu cantei. Você vê, gente, eu só cantei uma música. Só cantei uma música. Eu tinha acabado de entregar uma consagração. Eu só cantei uma música. A música que eu cantei falava assim: eu não sou santa e nunca vou ser. Eu sou a dona da minha vida e faço o que eu quero. Não venha mandar em mim porque eu não mudo por você. Era uma coisa assim. Era um monte de coisa assim que falava a música. E foi por causa dessa música. Aí eu comecei a parar pra entender a letra. Falei, cara. Aí ela falava assim, me deixa, se afasta de mim, porque eu já não quero mais você. Eu quero dominar a minha própria vida e ser dona do meu ser. Uma coisa assim. Era isso que a música, até tô arrepiada, era isso que a música falava. Eu fiquei falando. Que louca. E então eu orei a Deus, pedi perdão. E glória a Deus, o Espírito Santo voltou. Mas, gente... Entrou o antropocentrismo, né? Oi? O antropocentrismo. Eu tô com a chicalete aqui na... O homem, quando mudou a visão, passou a ser antropocêntrico, né? A música é relacionada a isso. Isso mesmo. A Jaciara tá falando que a música é relacionada a um homem que ele é o centro de tudo, né? Que ele, e basta ele, né? E eu não tinha me ligado quando eu cantei. Não me liguei, gente. Não me liguei mesmo. Não foi de maldade. Foi sem querer. O Espírito Santo de Deus saiu de mim por um pecado sem querer. Não foi por querer. Foi sem querer. Uma musiquinha. Eu até trouxe isso aqui no dia. Uma musiquinha. Uma musiquinha besta. Né? E eu falei isso pra vocês, é que eu fiz questão de falar. Porque eu passei 15 dias chamando a atenção do povo lá da campanha. Eu tava vendo demônio por causa do povo da campanha, que tava fazendo coisa errada. E eu tava indignada, irada com aquele povo. E no dia seguinte, quando eu entreguei a campanha, o Espírito Santo saiu de mim. Porque eu peguei. Não foi por causa deles. Foi por minha causa. E eu falei isso pra vocês, né? Eu falei. É fogo. É fogo. Mas amém, gente. Nem lembro por que eu tô falando tudo isso, mas glória a Deus. Amém, amém, amém. Né? Então, amém. A gente vai ter uma paradinha aí, tá? A gente vai parar uns 24 dias aí nessas aulas, 25 dias aí, porque eu preciso muito. Não é nem descansar, eu preciso muito ter esse momento eu e Deus. Eu preciso me afastar da multidão, sabe? Eu preciso. Não é que eu deixei meu primeiro amor, não, eu amo muito a Deus. Mas eu sinto a necessidade de me retirar da multidão e orar, eu e Deus, sabe? E hoje me veio até isso, eu tava aqui, né, pensando como escrever isso no grupo, para que vocês entendam da forma certa, né? Para vocês entendam da forma correta, né? Porque eu busco usar a minha vida como exemplo também do que a palavra de Deus diz. E então me veio à mente isso, que até Jesus, existiam vários momentos em que Jesus se afastava. Jesus ia sozinho orar. Jesus ia sozinho, ele largava os apóstolos, largava todo mundo e saía, gente, da multidão. E isso é necessário, isso é muito necessário, ainda mais uma pessoa quando está à frente, sabe? De um trabalho assim, né? Esse trabalho, glória a Deus, né? Tem causado impacto na vida das pessoas. Tem um aluno que uma vez tinha me falado, ele trabalha num lugar de ressocialização, né? E ele falou que colocava minhas aulas lá, glória a Deus, né? Então, gente, imagina, né? Muita gente impactada e há uma luta espiritual muito grande, né? Há uma luta muito, muito grande espiritual e eu preciso desse tempo, né? Eu preciso desse tempo e é isso, é isso. Que vocês entendam esse exemplo, né? Que todos nós precisamos nos afastar da multidão e orarmos e jejuarmos e termos a nossa intimidade ali, né? O eu e Deus. Todos nós precisamos disso. O retiro espiritual ele é muito importante. Eu vejo bastante
para a nossa vida espiritual, muito importante, né? Como você falou, é um momento nosso com Deus. E também é um momento para a gente cuidar da nossa mente, né? Porque a gente vive em um tempo, uns séculos, que as doenças psicossomáticas, ela está assim, aí de vento em polpa. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espiritual. E para isso a gente precisa sair da multidão, como diz você. A gente precisa ter o nosso momento espiritual com Deus. O nosso retiro espiritual. Amém. Verdade. Amém. Glória a Deus, gente. Amém. A Luciana escreveu aqui, né? Verdade mesmo. Nós precisamos pegar isso para nós como exemplo, ter comunhão com Deus. Amém, amém, Luciene. Você é uma bênção. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então, gente, eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre Jeremias 7, tá bom? Amém. Deus, meu Pai, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa fraqueza, Senhor. Perdoa, Pai, os pensamentos que nós tivemos e não deveríamos ter tido. Nós acabamos pecando, Pai, em pensamento, quando desejamos algo que não deveríamos ter desejado, quando falamos algo que não deveríamos ter falado. Senhor, nos perdoa, Pai. Nós somos falhos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Deus, nos perdoa porque ainda não somos o que o Senhor nos chamou para ser. E estamos bem longe ainda disso, Deus. Nos ajuda, Senhor. Porque tudo que nós mais queremos neste mundo é andar na Tua presença, contemplar a Tua face, ver a Tua glória, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, se revele a cada um de nós. Que a Tua verdade seja muito clara, Pai, aos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração. Que a Tua palavra venha nos transformar verdadeiramente, nos levar ao verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação, Pai. Que venhamos a andar pautados nessa verdade libertadora, para darmos exemplo nessa terra de quem Cristo é, de quem Tu és, Deus. Amém. Porque a Tua palavra diz que não devemos mais viver segundo os nossos próprios achismos, mas segundo aquilo que Cristo nos ensinou, Senhor. E só podemos aprender o que Cristo nos ensinou estudando a Tua palavra, Deus, estudando a Bíblia. Então nos ajuda a entendê-la, Deus. Nos dê discernimento, Pai, acerca do Teu reino. Nos dê discernimento para ouvir a Tua voz, compreender a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos conceda sabedoria. Sabedoria para entender a Tua palavra. Sabedoria, meu Deus, para praticá-la. E sabedoria para ensiná-la, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus, purifica os nossos lábios para que venhamos, meu Deus, a falar contigo. Que o Senhor possa receber as nossas orações. Nos ensina a ser agradáveis a Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai, amém. Que o Senhor nos conduza pelas Tuas águas tranquilas, com mansidão. Desvia de nós a Tua ira, Deus, em nome de Jesus. Que sobre nós, meu Deus, venha a Tua misericórdia, a Tua graça, e que venhamos a experimentar da Tua benignidade por todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor venha falar com amabilidade aos nossos ouvidos, Deus, amém. Nos guia com paciência, Deus, de mãos dadas, porque se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos, Deus. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nós temeremos, Deus, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é quem nos protege. E contigo, meu Deus, encontramos o descanso. Nós depositamos em Ti toda a nossa esperança, Deus. Obrigada, Pai, por nos socorrer. Obrigada por tamanho amor que nos resgata todos os dias, amém. Que o Senhor nos proteja de todo mal, Deus, e nos fortaleça, nos revigore. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, amém. Então, Jeremias 7, tá? Jeremias 7, o que está acontecendo em Jeremias 7? A gente lembra que a Síria está em declínio, né? Então a Síria está caindo, tá? Então começa ali uma queda, a Síria começa a ficar meio enfraquecida
Nesse tempo em que a Síria começa a ficar meio enfraquecida, as nações que são subjugadas pela Síria começam a se rebelar, tá? Então começam ali a querer se desprender da Síria, essas outras nações. E a Síria está tão preocupada com as guerras que está havendo ali, que ela está começando a declinar, né? Ela começa ali a cair ali numa perda de poder, ela vai perdendo poder aos pouquinhos, tá? Dentro desse contexto, começa a surgir a Babilônia, né? E o Egito, tá? O Egito ele vai se desprender, ele vai sair da Síria, né? E a Babilônia também sai. E nisso esses dois conseguem sair da Síria e começam a brigar ali com a Síria. Ficam os três ali numa briga para ver quem é que vai ter poder. Quem é que vai virar a nova potência, tá? Então a Síria tenta ainda sobreviver, né? A Síria tenta se manter como a potência da época. E então a Babilônia tenta derrubar a Síria e o Egito também começa a tentar ali se levantar, tá? Dentro desse contexto, o que acontece? Judá tá com medo. Judá tá perturbado, porque tá vendo que o negócio ele tá ficando feio, né? Então o que Judá começa a fazer, né? Judá começa a adorar os deuses das outras nações, inclusive os deuses assírios. Judá começa a adorar. Era muito comum nessa época você começar a adorar o Deus da nação que venceu, né? Então você ia lá e adorava o Deus da nação que venceu. Era muito comum, porque você achava que era um Deus forte. Ah, tá vencendo, é um império, tá vencendo tanta gente aí, eu vou adorar esse Deus, né? Isso era muito comum. E Judá começa a adorar outros deuses dentro desse contexto. Dentro desse contexto, Judá adorando outros deuses, Judá começa devido à pressão econômica, porque há agora uma pressão econômica, porque o mundo está em guerra, né? A Síria está com a Babilônia ali, o Egito, todo mundo ali combatendo, né? Judá está com uma pressão ali econômica, então a economia começa a cair de Judá. Dentro desse contexto, eles começam, né, a se perverter, começam a ficar gananciosos ali em Judá, então começam a adulterar balanças para ganhar dinheiro, começam a mentir, crimes que não existiram para ganhar dinheiro, né? Então eles inventam que uma pessoa invadiu a casa deles e não invadiu, só para ganhar um dinheiro, uma indenização, alguma coisa, tomar a terra da pessoa, né? E assim pessoas inocentes são mortas. Então muitas pessoas começam a ser mortas, eles param de ajudar o próximo, né? Então, o país está quase, a economia está quase caindo, então não dá para eu ajudar os pobres não dá para eu ajudar as viúvas não, não, tá pedindo comida, não dá não, minha filha, a comida que eu vou te dar hoje pode ser minha comida amanhã, não vou dar não, né? E começa assim, tá? Dentro desse contexto, os sacerdotes e os profetas que deveriam guiar o povo, que deveriam falar para o povo que o povo está errado, se corromperam também. Então os profetas profetizam para Baal, falam em nome de Baal, não falam em nome de Deus, não são usados mais por Deus, né? E os sacerdotes já não ensinam mais a lei. Os sacerdotes fizeram a sua própria lei. O livro da lei foi perdido, lembra? Ninguém achou o livro da lei. Então, cada um fez sua própria lei e os sacerdotes, em vez de guiar o povo para o que é certo, ficam orientando o povo como errado. E eles ficam falando, tá tudo bem, vai tudo bem, não tem problema não, tá tudo certo, nada vai acontecer, né? Então, em vez dos sacerdotes orientarem, eles ainda ficam falando isso, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que ali no 12º ano do reinado de Josias, Josias começa a fazer ali uma purificação de Jerusalém, de Judá. Dentro dessa purificação, ele começa a fazer o quê? A circuncisão, né? A coisa imediata ali, mais rápida que tinha, que era fora da aliança da lei que havia sido perdida, era a circuncisão, que era desde lá do tempo de Abraão. Então, todo mundo começou a fazer circuncisão ali. Todos os homens começaram a ser circuncidados ali. E então, dentro desse contexto, Josias, querendo agradar a Deus, mas não sabia como, porque ninguém também orientava, né? Eis que então Jeremias começa a pregar ali, né? Depois de Sofonias, a gente lembra, Jeremias começa a pregar, e Jeremias então começa a falar com esse povo, que o que esse povo precisa, na verdade, é se converter, eles precisam voltar para o início, para o primeiro amor, né? Eles precisam amar a Deus como no princípio, onde eles sentiam prazer em obedecê-lo. Eles precisam largar todos aqueles deuses que eles
tomaram, porque nenhuma outra nação mudou de Deus, só Israel fez isso. A Assíria não muda de Deus, o Egito não muda de Deus, ninguém muda de Deus, nenhuma outra nação desistiu do seu Deus e mudou de Deus, só Israel fez isso, né? E Deus vem falando sobre isso. Não, vocês precisam tirar esses deuses daí e se converterem a mim, voltarem para mim, né? Vocês precisam mudar o coração de vocês. Não basta para mim que vocês vão lá no meu templo e fiquem me entregando sacrifícios. Não basta para mim que vocês jejuem. Eu quero que vocês mudem o coração de vocês. Que vocês realmente sejam uma pessoa diferente. De nada adianta para mim o sacrifício de vocês se vocês não me obedecem. Se pela boca vocês dizem coisas maravilhosas, mas o coração está longe de mim, né? Como Isaías disse, né? O coração está distante de mim, de que adianta, né? E dentro desse contexto, então, a gente lembra que Jeremias vai falar, eu não quero que vocês cortem uma parte da carne de vocês. Eu não quero que vocês cortem o prepúcio. Tô nem aí pro prepúcio de vocês. O que eu quero de verdade é que vocês cortem o prepúcio do coração de vocês. Eu quero que vocês cortem a maldade do coração de vocês. É isso que eu quero de vocês. Não quero um corte de carne que não vai mudar nada. Eu quero o coração de vocês diferente. Um coração de vocês transformado, né? E nisso continua. E Deus fala, mas quanto mais eu falo, mais vocês fazem abominações. Quanto mais eu levanto profetas para dizer a direção certa, vocês mais vão pelo caminho errado. E então a gente lembra que no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, né? Deus fala, cansei, vocês não têm jeito mais. A verdade é que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar vocês dessa terra. Porque vocês se tornaram mais abomináveis do que o povo que existia aí antes. Vocês conseguiram essa proeza de se tornarem piores do que o povo que estava aí antes. E eu quero que vocês saiam dela. Vocês não são mais dignos de morar na minha terra. Saiam dela agora. Vocês adoram tanto servir estrangeiros, né? Vocês gostam tanto de servir os deuses estrangeiros que agora eu vou deixar vocês servir os estrangeiros lá nas terras deles. Como prisioneiros. Vão pra lá agora. Não vão ficar na minha terra não. Na minha terra vocês eram livres, mas vocês gostam de servir estrangeiros. Vocês não gostam de ser livres. Então vão pra lá, pra terra dos estrangeiros, né? E Deus então começa a falar isso. Que esse povo vai ser levado. Que esse povo vai para uma terra estrangeira. E quando Jeremias ouve isso, parece duro para Jeremias. E Jeremias fica com dó. Jeremias fala, Senhor, meu Deus, porque o Senhor vai fazer isso com o seu povo? Nossa, coitados, né? E Deus fala, tá com dó? Então é o seguinte, Jeremias, anda aí em Jerusalém e vê se você acha um justo. Se você achar em Jerusalém um justo, eu perdoo essa cidade. E Jeremias diz que andou e não achou. Não achou ninguém. Então Jeremias vai chegar à conclusão, vai falar, Senhor, o Senhor sabe o que faz. O Senhor é justo. Se o Senhor está dizendo que esse povo não merece mais misericórdia, é porque esse povo não merece mais misericórdia realmente. Se o Senhor diz que o povo do Reino Norte merece mais misericórdia do que o povo de Judá, o Senhor está certo. O Senhor sabe de todas as coisas. E Jeremias então começa a entender que Deus está certo. E Deus, então, pela misericórdia dele, continua mostrando para Jeremias que aquele povo não tem mais jeito. Aí no capítulo anterior a gente lembra que Deus vai falar para Jeremias, Jeremias, o problema não foi eu não ter tentado. Eu tentei, Jeremias. Eu tentei diversas vezes. Quantos profetas eu levantei para falar com esse povo? O problema não foi falta de tentativa, Jeremias. O problema não foi porque eu desisti cedo. O problema não foi porque eu me cansei rápido. O problema foi que esse povo não muda. Esse povo não muda mais. Não há nada que eu faça, não há nada mais que eu pregue que faça eles mudarem. Eles não mudam mais. É um caso perdido. É uma prata de refúgio. É uma prata inútil para mim. Que virou uma coisa só ali com aquela impureza. Eles não conseguem mais se livrar das impurezas. Se tornaram inúteis para mim. E agora Deus continua vindo nesse sentido, tá? De estar mostrando aqui, né? O pecado desse povo. Por que esse povo chegou nesse nível de julgamento que merece ir embora, que a terra merece ficar desabitada, destruída, né? O que aconteceu
que é pior do que o Reino Norte, porque o Reino Norte era habitado, tá, gente? Então, o Reino Norte estava gente habitando lá. O Reino Sul, o negócio era pior, porque Deus fala, eu não vou deixar ninguém habitando. O negócio aí foi tão feio que até a terra está imunda. Eu preciso purificar até a terra. Não tem como ninguém morar aí. Eu vou deixar que essa terra vire só ruínas e ninguém habite aí. O negócio era pior do que o Reino Norte. Era isso que Deus estava falando, estava pior. Então agora no capítulo 7 diz assim, no versículo 1. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte de Deus. Versículo 2. Deus fala para Jeremias. Jeremias, agora é o seguinte. Você vai lá na porta do meu templo, em Jerusalém. O que acontece? O povo de Israel, eles não tinham abandonado a Deus. Né? Eles não tinham largado totalmente a Deus em si. Eles continuavam indo no templo. Tanto é que a gente vai ver que dentro do templo tinham outros altares. Tinha altar de Baal dentro do templo, tinha imagem de Aserá dentro do templo, tinha outras coisas dentro do templo. Do templo de Deus, do templo que Salomão, né, construiu, dentro desse templo. Tava essa aberração, eles colocaram coisas de outros dos deuses falsos ali, né? Outros deuses, né? Os deuses falsos ali. Eles colocaram ali. E então eles iam pro templo. Eles estavam indo no templo. O povo ia lá no templo e sacrificava. Né? Aí eles sacrificavam no altar de Deus ou nos outros altares que tinham ali dentro do templo. E eles ficavam indo lá no templo, tá? E é dentro desse contexto agora que Deus fala com Jeremias, porque o povo está indo no templo. Mas o povo está indo no templo, ofertar no altar de Deus, mas também ofertar no altar de Baal. Também ir ali adorar as imagens que tem ali. Eles também estão indo lá no Vale de Inom se deitar com uma prostituta cultual. Eles estão indo também lá no Vale de Inom para queimar os filhos vivos para Moloque. E é isso que eles estão fazendo, tá? Então eles estão indo no templo, mas ao mesmo tempo também, né? Eles estão indo ali por outros deuses, né? E principalmente Baal, né? Principalmente eles estão indo mais por outros deuses do que o Deus mesmo deles, de Israel, né? O nosso Deus, glória a Deus. Diz assim, né? Então, Jeremias vai lá e fica à porta do templo. Então, o templo estava em movimento, mas estava errado, tá? Então, o templo estava em movimento, o povo ficava indo lá no templo, mas lá no templo se achava Deus de tudo quanto era coisa. Deus falso, né? Deuses falsos ali de tudo quanto era coisa se achava. Então, lá, Deus fala o seguinte, Jeremias, agora você vai lá na porta do templo e dá uma mensagem para o povo que fica indo lá no templo. E você vai dizer o seguinte, né? Você vai falar o seguinte lá na porta do templo. Escutem o que Deus diz. Vocês todos, vocês judeus que ficam entrando pela porta do templo de Deus para adorar. Assim diz o Deus dos exércitos. Assim diz o Deus de Israel. Melhorem os caminhos de vocês. Os caminhos de vocês não estão sendo bons. Vocês estão andando por caminhos errados. Mudem a vida de vocês. Mudem as atitudes de vocês. Mudem as vossas obras, porque as obras que vocês estão fazendo são más. Mudem as obras de vocês. Então, se vocês se consertarem, mudarem os caminhos de vocês para fazer o que é correto e fazerem coisas boas, pararem de praticar o mal, aí sim eu deixo vocês morarem aqui em Judá. Eu deixo vocês continuarem nessa terra. Não fiquem confiando, no versículo 4, imagina Jeremias na porta do templo falando isso. Jeremias está na porta do templo falando contra os sacerdotes que estão lá dentro. É isso que Jeremias está falando. Jeremias está lá na porta do templo porque o que acontece? O povo ia lá no templo, tá vendo, lembra? Tá tendo aquela guerra. Assíria, Babilônia e Egito. E tá todo mundo lutando ali para medir forças, né? E dentro desse contexto, o povo tá com medo. O povo está desesperado, faz tempo que não chove, né? A colheita já não vinga, né? Nada mais dá seu fruto, os gados estão morrendo, as pessoas estão morrendo de fome e tal, o negócio está o caos, né? E dentro desse contexto, o povo, pelo que Jeremias está dizendo aqui, o povo está indo lá no templo de Deus e está indo ofertar, tá? Porque agora a gente lembra que Jeremias começou a pregar.
né? E Josias começou a fazer ali a reforma, então o povo já se circuncidou. Então agora o povo está indo lá e ofertar no altar de Deus. E o povo vai lá, oferta no altar de Deus e começa, ai Senhor, meu Deus, será que Deus vai salvar a gente dessa guerra? Será que nenhum mal vai nos acontecer? Olha o que está acontecendo no mundo. E então os sacerdotes falavam para essa pessoa que foi ofertar ali no altar, vai para casa, vai ficar tudo bem. Tudo vai dar certo. Tem problema não, nada vai acontecer. E os sacerdotes ficavam falando isso para todo mundo que chegava lá e ia ofertar. Então a pessoa ia lá ofertar para Deus com medo do que ia acontecer. E os sacerdotes falavam, não, vá para casa porque tudo tranquilo. E tava tudo errado, cheio de imagens ali, né, de deuses falsos dentro do templo. O Vale do Inon ali queimando, né, com filhos, as pessoas queimando vivos seus filhos. Prostituição cultural ali. E dentro dessa loucura toda, aí as pessoas indo lá ofertar pro Deus de Israel, no altar de Deus, e os sacerdotes falam, não, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. As pessoas iam lá, ai, sacerdote, eu tô com medo, eu tô preocupada. Não, fica preocupada não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E Deus fala no versículo 4, imagina Jeremias na porta do templo, e Jeremias na porta do templo falando para aquele povo que estava indo no templo. Não acreditem no que esses sacerdotes dizem, não. Não vai ficar tudo bem, não. Se vocês não mudarem os caminhos de vocês, se vocês não fizerem o que é certo, se vocês não fizerem boas obras, se vocês não me obedecerem, não vai ficar nada bem. Vocês só vão continuar morando aqui nessa terra se vocês mudarem. Se vocês não mudarem, nada vai ficar bem. E Jeremias falando isso lá na porta do templo. Então aqui Jeremias ainda fala assim, não fiquem acreditando nas palavras mentirosas dos que dizem, este é o templo de Deus, o templo de Deus, o templo de Deus. Porque eles ficavam dizendo, nada vai acontecer a Jerusalém. Fique tranquilo, nada vai acontecer a Jerusalém. Deus escolheu esse lugar para ele habitar. Deus escolheu Jerusalém para ser a cidade santa, é a cidade dele. Você acha que ele vai permitir que algo aconteça com a cidade dele? Que a cidade dele vire só ruínas e ninguém mais habite nela? Você acha? Não. Esse é o templo de Deus. Aqui é a cidade de Deus. Tá tudo bem. E Deus está falando, não tá tudo bem não. Não é porque vocês estão dentro do templo, não é porque vocês estão dentro da cidade santa que vocês estão seguros. Se vocês estiverem com o coração errado, vocês vão perecer. É a mesma coisa que eu falei, é a mesma mensagem da carta Laodiceia, né? É a mesma mensagem que Jeremias dá. Lá no livro do Apocalipse, a mensagem é assim também, né? Tem uma carta que Jesus dá, né? Jesus endereça as cartas, né? E uma das cartas que Jesus escreve é para Laodiceia. E essa carta é assim. Eles estão seguros ali dentro da igreja de Laodiceia. Eles estão achando que estão abafando. Eles estão falando, aqui é a melhor igreja. Não tem igreja com tanto número de fiéis como essa aqui. Olha quanta igreja maior que existe essa aqui. A igreja mais rica, olha quanto ouro tem dentro dessa igreja. Olha quanta coisa. E Jesus está do lado de fora. E a porta está fechada. E Jesus está batendo na porta. E ninguém quer abrir para ele entrar. E é dentro desse contexto. Eles não estão seguros lá dentro. Eles estão achando que estão, mas não está. Jesus não está ali. E é isso que Deus está falando. Não fiquem confiando, não. Que o povo está dizendo que essa cidade é santa, que o templo é de Deus, então Deus vai fazer alguma coisa. Não fiquem confiando nisso, não. Então no versículo 5, Jeremias diz, né, lá na porta do templo, porque se realmente vocês melhorarem os caminhos de vocês, se vocês melhorarem as obras de vocês, se vocês começarem a praticar o que é certo com o próximo, se vocês começarem a agir direito com o próximo, com o vizinho de vocês, com o estranho na rua, se vocês pararem de oprimir o estrangeiro, se vocês pararem de oprimir o pobre, se vocês pararem de oprimir o órfão e a viúva, se vocês pararem de ficar derramando sangue inocente neste lugar, na Terra Santa, porque vocês estão fazendo dentro da Terra Santa, e estão se fiando que está tudo bem, que vocês estão dentro da Terra Santa. Não está tudo bem, não.
e diz: e vocês pararem de correr atrás dos deuses estrangeiros, então sim, eu vou deixar vocês continuarem morando aqui. Na terra em que eu, Deus, dei para os pais de vocês. Há muito tempo atrás. E eu vou deixar vocês morarem para sempre. Mas vocês precisam fazer tudo isso aqui. Não basta vocês se confiarem. Ai, estamos aqui na Terra Santa. Ai, estamos no templo de Deus, está tudo certo. Não. Não basta estar dentro do templo. Não basta estar na Terra Santa. É preciso ter um coração como o de Deus. É preciso ter compaixão. É preciso fazer justiça. É preciso fazer o certo, andar direito, né? E é isso que Jeremias está falando. Não basta. Não basta vocês estarem aí dentro do templo. Isso não vai salvar vocês. Aí no versículo 8 diz: eis que vós vos fiais em palavras mentirosas, que não podem ajudar. Vocês estão confiando, estão se garantindo em mentiras. Isso é mentira. Vocês não estão seguros porque vocês estão dentro do templo. Isso não vai salvar vocês estar dentro do templo. Se o coração de vocês não for sincero, isso não vai salvar vocês. É a mesma coisa que acontece com Laodiceia. Laodiceia é uma igreja. São cristãos dentro do templo, reunidos. E Jesus está do lado de fora. E eles estão achando que estão salvos lá dentro do templo. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai perecer. Se eles não abrirem a porta e deixarem Jesus entrar, eles vão morrer. E era uma igreja lotada que não tinha Cristo. E aparentemente era a igreja mais... Eles se orgulhavam. Caramba, eu sou a igreja que recebe mais dízimo. Caramba, eu sou a igreja que recebe mais oferta. Caramba, eu sou a igreja que tem mais gente. Nossa, aqui tem tanto show aqui nessa igreja que olha lá, fica lotada. Jesus não está ali dentro. Que é isso que Jeremias está falando aqui. Não confiem nesses que dizem que basta estar dentro do templo. Não vai bastar estar dentro do templo para você ser salvo. Você precisa ter um coração como o de Deus, senão você não vai ser salvo. Senão Jesus não está aí dentro. Então no versículo 9, Jeremias diz: por acaso não é assim? Por acaso não é assim que funciona? Vocês roubam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês juram falsamente em meu nome, vocês queimam incenso a Baal, ficam correndo atrás de deuses estrangeiros que vocês nem conhecem, nunca fizeram nada por vocês. E depois vocês vêm no meu templo e querem se apresentar diante de mim, querem entrar na minha presença, totalmente contaminados pelo pecado, fofocando, mentindo, errando. Vocês vão passar a semana inteira, no linguajar de hoje seria isso, né? Vocês vão passar uma semana inteira fofocando, brigando, adulterando, mentindo, fazendo tudo de errado que vocês podem fazer, adorando o dinheiro. Aí no domingo, vocês querem vir e entrar na minha presença? É nesse nível que Deus está falando aqui, considerando hoje. Vocês querem ir no lugar onde o meu nome é invocado, onde as pessoas invocam o meu nome. E vocês ainda vêm dizer que vocês estão salvos? Vocês querem ser salvos para quê? Para continuar fazendo essas abominações todas? Então aqui no versículo 11 diz: este templo onde o meu nome é invocado, antigamente a gente lembra, né? O nome de Deus era invocado aonde? No templo em Jerusalém. Não havia outro lugar. Mas depois de Cristo, onde é que o nome de Deus é invocado? Não é no templo, é em Jesus. O nome de Deus é invocado em Jesus. É em Jesus que nós invocamos o nome de Deus. Não é mais no templo, né?
Porque assim, antigamente só um templo podia ter o nome de Deus invocado, não existia outro. Era só o templo de Jerusalém. O nome de Deus só poderia ser invocado em Jerusalém, em nenhum outro lugar. Não podia ser invocado em Siló, não podia ser invocado em Betel, não podia ser invocado em Dan, não podia ser invocado em lugar nenhum. No Monte Gerizim, não podia. Só podia ser invocado em Jerusalém. Não havia um outro lugar em que o nome de Deus fosse invocado, senão Jerusalém. Não é outra cidade, não é Anatote, é Jerusalém. Era o único lugar onde o nome de Deus podia ser invocado. Eu não podia entrar em um outro templo lá em Betel e invocar o nome de Deus. O nome de Deus era invocado onde ele escolheu, no templo em Jerusalém. Você não podia adorar a Deus em outro lugar, somente lá. Adorar a Deus no Monte Gerizim era errado. Só podia adorar a Deus no templo em Jerusalém. Porque ele escolheu aquele lugar para o nome dele ser adorado, para o nome dele ser invocado. Então, hoje, se não houvesse Cristo, né? Hoje, eu só poderia adorar a Deus, entrar na presença dele e invocar o nome dele lá em Jerusalém. Eu tinha que ir lá em Jerusalém. Não estou em Jerusalém, eu não estou na presença de Deus. Eu não estou adorando a Deus, eu não estou invocando a Deus. Era assim antes. Né? Eu já falei sobre isso. Quando a samaritana fala com Jesus no poço, é essa questão. Ela está errada. Né? Ela está errada. Mas Jesus é tão doce, né? Jesus é tão maravilhoso que ele não fala assim para ela. Porque imagina o tormento dessa mulher de saber que ela estava errada. Jesus não fala isso. Jesus traz o novo para ela. Né? Quando ela fala, Senhor, quem é que está certo? A gente que adora no Monte Gerizim ou os judeus que adoram em Jerusalém? Quem é que estava certo? Os judeus. Porque só havia um lugar onde o nome de Deus seria invocado. A Deus no Monte Gerizim estavam errados. Não podia adorar a Deus no Monte Gerizim. Só podia adorar a Deus em Jerusalém. Mas Jesus ele não fala isso para ela. Coitada da alma dela, mas não ouvi isso. Não, Jesus não fala isso. Jesus dá algo libertador para essa mulher. Jesus fala, haverá um tempo, está perto, em que você poderá adorar a Deus em qualquer lugar. Desde que em espírito e em verdade. Não precisa ser em Jerusalém. Não precisa ser no Monte Gerizim. Pode ser na sua casa. Desde que em espírito e em verdade. Que algo extraordinário que Jesus fala para essa mulher, libertadora. Não preciso mais ir a Jerusalém. Não preciso mais ir a Jerusalém. O nome dele pode ser invocado em qualquer lugar. Não preciso ir a Jerusalém. Caramba. Mas nessa época eu precisava. O único lugar onde o nome de Deus podia ser invocado era em Jerusalém. O único lugar onde Deus podia ser adorado era em Jerusalém. Não havia outro lugar. Isso piorava ainda mais o pecado deles. Porque no lugar onde Deus seria invocado, no lugar onde Deus escolheu para ser adorado, eles estavam adorando e invocando deuses falsos. É como se a mulher estivesse adulterando, né, traindo o marido e levasse o amante para a casa dela e deixasse na cama que ela deita com o marido. Era isso que eles estavam fazendo. Por isso que é ainda maior do que o do Reino Norte. É muito maior. É dentro do lugar onde Deus escolheu. E era isso que eles se garantiam. Eles se garantiam nisso. Não, Deus escolheu esse lugar. Deus salvou esse lugar da Síria. Senaqueribe veio invadir aqui, Deus salvou esse lugar. Deus não vai permitir. Deus não vai permitir que Jerusalém seja destruída. E Jeremias está falando, não confiem nisso não. Se vocês não obedecerem a Deus, se vocês não se converterem, se vocês não se arrumarem, vocês não vão morar nesse lugar. Deus vai destruir Jerusalém. Não fiquem achando que Deus não vai destruir porque é o lugar que ele escolheu para invocar o nome dele. Não pensem nisso. Né? Então aqui no versículo 11, Jeremias fala, esse é o templo onde meu nome é invocado. Eu escolhi esse para ser o templo onde me invocariam e me adorariam.
Mas por acaso vocês acham que aí é um covil de ladrões? Vocês acham que eu escolhi esse lugar o quê? Pra encher de ladrões e mentirosos? Não foi para isso que eu escolhi esse templo. Eu escolhi para invocar o meu nome. Mas no lugar disso tem sido um lugar de reunião de lobos, um lugar de reunião de mentirosos, um lugar de reunião de ladrões. Mas eis que eu também vi. Aí Deus está dizendo, eu também vi isso. Vocês acham que eu não estou vendo? Que dentro do meu templo estão roubando? Vocês acham que eu não estou vendo que os sacerdotes dentro do templo estão roubando? Vocês acham que eu não estou vendo que lá dentro do meu templo tem um covil de ladrões? No lugar que eu escolhi para ser o meu nome invocado, há um covil de ladrões. Vocês acham que eu não estou vendo o que está acontecendo lá dentro? Eu estou vendo. Aí no versículo 12 Deus diz, e depois ao meu lugar em Siló, onde eu outrora fiz habitar o meu nome. E vejam o que eu fiz lá por causa da maldade do meu povo em Israel. A gente lembra, né, que antes de Jerusalém, o templo, né, o local, né, a tenda, né, ali de Deus, o tabernáculo, ficava em Siló. Deus escolheu Siló, lembra? Deus escolheu Siló. Aí Davi, depois que faz ali ser transferido para Jerusalém, né? Mas era Siló. E Deus fala, vocês não lembram que eu primeiro havia escolhido Siló? Depois eu tirei de Siló. Vamos lá hoje ver como é que está Siló. Siló estava no Reino Norte, que foi invadido pela Síria, lembra? E aí Deus está falando, vai lá ver agora como está o Reino Norte. E lá eu não tinha escolhido para eu habitar? Eu não tinha escolhido Siló para o meu tabernáculo ficar? E olhem lá como está Siló. Vocês acham que eu vou poupar Jerusalém? Aí no versículo 13 diz, mas agora, visto que praticastes todos esses atos, visto que vocês não escutaram quando eu falei com vocês diversas vezes sem me cansar, e vocês não responderam aos meus apelos. Deus está dizendo, agora, como eu já falei muitas vezes, incansavelmente, não é que eu estou cansado não, gente. É que vocês não mudam. Não é que eu me cansei e desisti. Não. Eu falei com vocês diversas vezes. E vocês não responderam aos meus apelos. Eu pedi tantas vezes para vocês mudarem. Vocês nunca ligaram para o que eu disse. Por causa disso, agora eu vou tratar o templo aí de Jerusalém, onde o meu nome é invocado, e onde vocês colocam a confiança de vocês, vocês se garantem nisso, eu vou fazer aí o mesmo que eu fiz com Siló. Vou abandonar também. Eu vou expulsar vocês da minha presença, como eu expulsei os irmãos de vocês lá do Reino Norte. Eu também vou tirar vocês daí dessa terra. Aí no versículo 16 diz, mas tu não intercedas. Jeremias começou a interceder pelo povo, né? Jeremias começou a orar. Jeremias começou a orar pelo povo. Jeremias começou a orar pedindo misericórdia de Deus. Jeremias começou a orar pedindo aí para Deus perdoar o povo. E Deus falou, e você, Jeremias, não interceda por esse povo não. Não eleves para mim o teu favor não. Não fica me pedindo favor para esse povo não. Nem vem com lamento. Amém, Jaciara, Deus abençoe, viu? Amém. Nem vem com lamento, nem vem com prece não. Não vem insistir junto a mim por causa desse povo aí não, porque eu não vou ouvir. Você não vê o que eles fazem aí nas cidades de Judá, Jeremias? Você não está vendo o que eles fazem nas ruas de Jerusalém? Os filhos, você está vendo, estão indo lá pegar lenha, Jeremias. Para os pais dele acender fogo. E as mulheres ficar cozinhando, assando bolo para a deusa Ishtar, né? Eu vou explicar já que deusa é essa. Para a deusa Ishtar aí, que eles consideram como a rainha do céu. Você não está vendo isso, Jeremias? Aí depois também eles ficam fazendo libações. Libações é oferta líquida, né? A gente lembra, né? Óleo, azeite, vinho.
Depois eles ficam aí fazendo libações aí para os deuses estrangeiros. Tudo isso para me ofender. Você não está vendo isso, Jeremias? Quem é Ishtar, né? Ishtar é uma deusa assíria. E também é uma deusa babilônia, né? É uma deusa que é considerada a deusa do amor, a deusa da fertilidade e a deusa das guerras, tá? Então, na Assíria, o que eles entendiam? Que essa Ishtar, toda vez que tinha guerra, saía junto na guerra. Então, por isso que a Assíria vencia as guerras, porque Ishtar ia junto nas guerras. A Babilônia é a mesma coisa, ela saía com o deus lá da Babilônia nas guerras e vencia. Por isso que, né, eles venciam a guerra, porque ela é deusa da guerra. Além dela ser deusa da guerra, ela também é deusa da fertilidade. Então, ela é deusa também que manda chuva. Ela é a deusa que também faz a terra produzir. Ela é a deusa também que faz a terra, né, prosperar ali. E ela também é a deusa do amor. Então tinham prostitutas cultuais para essa deusa aqui. E o povo estava fazendo bolos para essa deusa, para ofertar para essa deusa aí, esses bolos. Porque eles queriam que chovesse. Eles queriam que a terra prosperasse, que a terra gerasse seu fruto. Eles queriam vencer nas guerras. E eles começaram a ofertar para essa deusa. E Deus está falando, você não está vendo isso, Jeremias? Mas no versículo 19, Deus diz para Jeremias, mas será que é a mim que eles estão ofendendo fazendo isso? Claro que não. Estou nem aí para eles. Uma vez a gente leu isso na Bíblia, né? No livro de Jó. A maldade do homem não atinge a Deus. E a bondade também não. Porque Deus está muito acima disso. Então, como que a bondade que eu pratico vai fazer diferença para Deus? Não vai fazer diferença nenhuma para Deus a bondade que eu pratico. A maldade que eu pratico vai fazer alguma diferença para Deus? Não vai. Que diferença vai fazer para Deus? Deus está muito acima disso, né? Deus não consegue, né, visualizar o bem que eu pratico, o mal que eu pratico, porque Ele está muito acima disso. Então, o bem que eu pratico, como que Ele vai ver que é um bem, né? Então, como é a forma que Ele vê? Através do próximo. Como que Deus consegue balancear o bem que eu pratico? Porque se eu fizer para Ele, não faz diferença para Ele. Ele não consegue pôr numa balança e falar, caramba, ela fez muito bem para mim. Não. Porque Ele está muito acima disso. Então, como Ele vai estimar o bem que eu pratico a Ele? Não tem como. Então, como é que Ele estima? Ele põe na balança para ver o bem que eu pratico, o mal que eu pratico. Como que faz isso? Medindo através do próximo. Então, o bem que eu pratico ao próximo, Ele consegue medir. O mal que eu pratico ao próximo, Ele consegue medir. Há um nível de medida. Mas com Ele não. Então o bem que eu pratico para Ele não faz diferença. O mal que eu pratico para Ele não faz diferença. Mas como que Ele mede para me dar o que é justo a mim? Através do que eu faço pro meu irmão. Através do que eu faço pro meu próximo, pro vizinho, pro estranho. E é isso que está falando aqui. Eles estão fazendo mal para mim, estão me ofendendo? Então não. Não será eles mesmos para a sua própria vergonha, né? Acaso o que eles fazem não está ofendendo a eles mesmos? Não são eles mesmos que vão colher depois o que eles estão plantando? Não é para a vergonha deles mesmos que eles estão fazendo? Versículo 20. Por isso assim disse o Senhor Deus. Eis que a minha ira ardente se derramará sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da leira. Ela arderá e não se extinguirá. É por isso que eu vou destruir Jerusalém. É por isso. A minha ira vai ser sobre eles. No versículo 21 diz, alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que eu não me importo mais, podem comer tudo. A paz, Adriano, o que Deus está dizendo? Deus está falando aqui? Havia um sacrifício, sacrifício pacífico, a gente lembra na Aliança da Lei. Esse sacrifício pacífico, você ficava com parte do sacrifício, que é o sacrifício lá de Eucana, lembra? De Penina, né? E Ana. O sacrifício ia parte para o altar, parte para Deus, parte para mim, que estou ofertando, e parte para o sacerdote. Então você participava, né, desse sacrifício, você podia comer parte desse sacrifício. E alguns sacrifícios você não podia comer. O holocausto, por exemplo, tinha que ser entregue totalmente ali no altar de Deus. Só a pele que ia para o sacerdote. Mas de resto ficava tudo para Deus. O holocausto, né, era totalmente entregue ali a Deus. E Deus está falando, existem sacrifícios que são todos queimados ali no altar. Que são holocaustos.
E existem sacrifícios em que você pode comer uma parte. Mas eu, sinceramente, não estou nem ligando. Podem comer o sacrifício inteiro que vocês vêm me dar, porque para mim não valem de nada. Vocês vêm aqui me ofertar, me oferecer holocaustos, sacrifícios pacíficos. Pode comer tudo, não precisa sacrificar nada no meu altar, porque para mim não está adiantando nada esse sacrifício que vocês estão oferecendo. Tá abominável para mim isso, porque vocês só pecam. Então aqui no versículo 22, Deus diz mais uma vez, né? Por acaso, quando vocês saíram do Egito, a primeira coisa que eu falei foi que eu queria sacrifícios? Foi isso que eu disse? O que eu disse quando vocês saíram do Egito é que eu queria obediência. Eu disse que eu queria que vocês escutassem a minha voz. Eu disse que vocês seriam o meu povo e eu seria o Deus de vocês. Eu disse que era para vocês andarem em meus caminhos e que assim tudo ocorreria bem. Eu não pedi sacrifícios, eu pedi obediência. Aí no versículo 24 diz: e vocês não me escutaram. Vocês sequer deram ouvidos para o que eu disse. Vocês quiseram andar cada um segundo os seus próprios caminhos, seguindo a dureza do coração de vocês. E vocês deram as costas para mim. Desde o dia que vocês saíram lá do Egito até hoje, eu enviei tantos profetas. Cada dia eu ficava enviando profetas incansavelmente. E vocês não me escutaram. Vocês não deram ouvidos. Vocês ficaram cada vez mais duros. Vocês foram ainda piores do que os pais de vocês. Você vai dizer, Jeremias, para eles todas essas palavras. Mas eles não vão escutar você, Jeremias. Você vai chamar e eles não vão responder, Jeremias. Você vai dizer, então, que eles são uma nação que não escutou a voz de Deus e que não aceitaram o ensinamento de Deus. A fidelidade morreu. Não existe fidelidade. Foi eliminada da sua boca. Versículo 29. Corta os teus cabelos consagrado e joga fora. Aqui está falando de Jerusalém. Sim, você era consagrada a mim. Sim, eu a escolhi como a cidade santa. Mas eu não te quero mais. Quebrou a consagração. Lembra quando Sansão era nazireu? Sansão, ele não podia cortar o cabelo, né? Por causa do voto do nazireado. O nazireu, quando ele quebrava o voto, ele sem querer tocou em um cadáver. Não podia tocar em cadáver. Ele tocou em cadáver, ele tinha que raspar o cabelo, porque perdeu a consagração. Quebrou todo o voto. Quebrou a consagração dele, porque ele se tornou imundo. Ele tinha que raspar o cabelo todo, fazer o voto, se reconsagrar e tinha que começar tudo de novo, lembra? Por exemplo, a pessoa fez uma consagração aí de 20 anos. Senhor, eu faço um voto de nazireado de 20 anos. No 19º ano, ele tocou num cadáver sem querer. Raspa a cabeça e volta do zero. Perdeu toda a consagração. E é isso que Deus está falando sobre Jerusalém, né? Nessa linguagem, Deus está falando que Jerusalém era uma cidade consagrada a Ele. Mas de nada mais adianta ela deixar o cabelo crescer. Corta logo esse cabelo. Perdeu a consagração. Você se tornou imunda. Entoa sobre os cumes secos uma lamentação, né? Vai agora sobre as montanhas e lamenta. Porque Deus desprezou você, Jerusalém. Deus repudiou vocês em sua cólera. Versículo 30. Sim, os filhos de Judá praticaram mal diante dos olhos de Deus. Eles colocaram até mesmo dentro do templo de Deus as abominações dos deuses falsos dele. No lugar onde eu escolhi para o meu nome ser invocado. Eles colocaram imagens de deuses falsos para profanar o lugar que eu escolhi. Para invocar o meu nome e me adorar. Eles construíram os lugares altos lá de Tofete, lá no Vale de Inom. Eles levantaram altares lá para os deuses falsos lá deles, lá no Vale de Inom.
Eles levantaram altares lá para queimar crianças vivas, lá no Vale de Inom, e estão queimando lá os filhos e filhas. O que eu nunca ordenei. Eu sequer pensei nisso algum dia. De ordenar que vocês queimassem os filhos de vocês. Nunca. Versículo 32. Por isso, eu digo que dias virão. Dias virão em que não se dirá mais Tofete e nem vale de Ben-Hinom, mas sim vai se dizer que lá é o vale da matança. Vocês agora vão enterrar lá nesse lugar, porque vai ter falta de lugar para se enterrar, de tanta gente morta que vai ter. Os cadáveres deste povo serão alimentos para os pássaros do céu e para os animais da terra. E ninguém vai incomodar esses animais de comer os corpos. Gente, era uma ofensa muito grande os animais de comer corpos, né? Para os judeus, para os israelitas, era algo muito sério, né? Nessa época, era algo muito sério o corpo. Você ter um bom sepultamento, era algo muito sério. A gente lembra que isso aconteceu ali quando Saul morreu. Lembra quando Saul morreu ali tudo? Aí houve a preocupação de enterrar depois o corpo, porque o corpo dele ficou exposto, né? Dele e dos filhos dele ficaram expostos. E então houve aquela preocupação de enterrar e os benjamitas vieram e enterraram eles. Era muito sério, muito sério. A gente lembra que os filhos de... Ai, Deus... Era uma concubina de Saul, esqueci o nome dela. Saul tinha uma concubina, né? E depois, mais tarde, é cobrado um pecado de Saul. Porque Saul matou um povo que não podia matar. Porque eu acho que Josias, que foi que fez um acordo com esse povo, né? Foi enganado pelo povo. Josias não, Josué, se eu não me engano, ele fez um acordo com o povo, ele foi enganado pelo povo, né? E então, não podia matar esse povo. Era uma aliança, era um povo estrangeiro. Você não podia matar porque havia uma aliança, que eles não iam matar. Eles disseram que não iam matar. E então, Saul foi e matou esse povo. E então, o sangue foi cobrado desse povo que foi morto, na época de Davi. E Davi falou: o que vocês querem que eu dê para vocês para que esse pecado seja pago, né? Para que esse pecado seja extinguido? E eles falam: eu quero tanto de descendência de Saul. Tantas pessoas de descendência de Saul eu quero. Porque a gente vai matar esses descendentes de Saul. Então, vai ficar elas por elas, vai ficar tudo certo. O pecado de Saul vai ser pago. Então a gente lembra que Davi então pega os herdeiros, alguns herdeiros ali de Saul, alguns ainda que estavam vivos, né? Menos Mefibosete, né? Mefibosete não tá no meio, mas ele pega alguns. E entre eles pega esse, gente, eu não lembro o nome dela. Rispa, filhos da Rispa. Então ele vai e mata os filhos da Rispa, né? Então os filhos da Rispa são mortos por esse povo, né? Que foi morto ali por Saul de forma errada. Então a gente lembra que o corpo ficou estirado lá. Desses dois, se eu não me engano, eram 2 filhos ali dela que foram mortos. E o corpo deles ficou lá estirado, né? E os animais estavam vindo para comer, as aves vinham para comer. E ela ficava ali incansavelmente expulsando eles, lembra? E ela ficou lá, ela não dormia, ela ficava de manhã, de noite, de tarde, sem parar ali nos corpos para não deixar nenhum animal vir comer e ficava afastando os pássaros. Porque isso era muito sério. Era uma indignidade muito grande você deixar que pássaros comessem o corpo, né? Que os urubus, corvos viessem e comessem o corpo ali do morto. Era algo muito sério. Então você ficava ali, igual ela ficou incansavelmente tirando, né? Para eles não comerem. Então ficaram com dó, Davi, se eu não me engano, né? Sabe disso, fica com dó e manda enterrar os filhos dela, coitada. Então era algo muito sério. Você jamais deixaria. Era uma desonra muito grande o pássaro vir comer um corpo. E aqui está dizendo que ninguém vai impedir os pássaros de comer. Quando Jesus fizer esse julgamento lá sobre Jerusalém e a Babilônia vier, vão ter tantos mortos, mas tantos mortos, que pássaros vão vir comer o corpo deles. E ninguém vai incomodar os pássaros. Os pássaros vão comer o corpo tranquilamente. Não haverá ninguém para reclamar a honra daqueles corpos. Ninguém.
Aí no versículo 34, para finalizar a aula de hoje, glória a Deus, foram quase 2 horas, amém? Diz assim: eu farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra tornar-se-á uma ruína, né? Então eu vou fazer cessar as festas. Essa gritaiada aí toda que tem, quando vocês se reúnem querendo fazer festa aí, casamento, né, tudo, eu vou cessar, vocês não vão ter mais gosto de fazer nada. Vai ser só ruína aí. Vocês não vão ter mais alegria. E é muito triste, né? Acontece isso realmente. Quando eles são levados cativos, né? Eles cantavam canções muito bonitas, eram muito alegres as canções que eles cantavam. E quando eles são levados cativos, o povo que está levando ele cativo fala assim: ah, canta pra gente. Canta pra gente suas canções, são tão bonitas as suas canções. E eles falam: como que a gente vai cantar? Se a gente não tem mais alegria. Como que a gente pode salmodiar? A gente não tem alegria para cantar nas nossas canções, né? E é isso que Deus está dizendo aqui. Amém, gente. Glória a Deus. A aula foi bem longa, a gente está até cansada. Mas amém. Glória a Deus. E o Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente vai ter Jeremias 8 com a graça de Deus em nome de Jesus. Amém, tá bom? E a gente vai seguir aí com a graça de Deus, a força de Deus aí, até o dia 19, em nome de Jesus. Então no dia 12 de janeiro a gente volta com a graça de Deus em nome de Jesus. Deus assim permitindo. Amém. Gente, Deus abençoe, bom descanso. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, amém.